seriam aquelas doenças vinculadas ao sistema nervoso periférico. Então a gente fica tanto falando das doenças vinculadas ao sistema nervoso central, né? E às vezes a gente não dá ênfase nessa questão periférica, que é tão importante quanto, né? É uma questão, assim, muito comum, né? A gente vai falar em relação ao percentual de pessoas com essa doença, é algo comum, acreditem, bem comum. Então é algo que não dá para passar, não dá para deixar a gente sem ver isso daí, né? A aula, ela já está gravada, essa aula que eu gravei ela para o pessoal da turma passada, e eu já deixei disponível lá no Aprender. Então, quem não conseguir assistir ou assistiu e quer rever, a aula está gravada do semestre passado, está lá no Aprender. Depois, para estudar, acho que fica mais legal, dá para rever, dar uma olhadinha lá também. Bom, quando vocês tiverem um tempinho, vocês dão uma olhada no Aprender, que eu deixei, além dos slides dessa aula, então eu deixei o link da aula também gravada, da aula que gravamos no semestre passado, e também o que eu queria mostrar para vocês lá no Aprender, é que também tem a questão de um artigo, tá? Eu deixei um artigo super bacana, o artigo não é muito novo, ele é de 2011, mas apesar dele não ser tão novo assim, tem 10 anos de artigo, ele é um artigo que está totalmente atualizado, assim, frente aos conhecimentos atuais sobre neuropatias periféricas, não tem nada de muito diferente, então dá para vocês darem uma olhada legal lá. Então, se vocês entrarem no Aprender, vocês depois vão dar uma olhada, que eu deixei uma pasta, vou clicar aqui para vocês darem uma olhada. Quando eu entrar no Aprender, vai ter aquele monte de tema, aquele monte de coisa lá, mas esses vão nas aulas minhas, tá lá, vamos aqui, aulas aqui, Armênia. Vocês entram lá, neuropatias periféricas, tem uma pasta lá que vocês clicam, tanto para a turma A para a turma B, tá? Clica lá, aí você vai ter a aula gravada do semestre passado sobre neuropatias periféricas, tem os slides da aula, e tem esse artigo legal aqui. Esse artigo é bem bacana, depois leem ele na íntegra, sabe, desde o começo, lê, relê. Ele é bem bacana porque ele vai dar ele dá uma introdução sobre o que é neuropatias periféricas. O intuito maior do artigo é sobre neuropatias periféricas dolorosas. Então, seriam aquelas neuropatias periféricas que causam dor. Nem toda neuropatia periférica causa dor, tá, pessoal? Mas é algo que costumeiramente vocês vão ver na prática diária de vocês. Então, por isso que eu separei esse artigo. Mas ele não fica restrito às neuropatias dolorosas. Ele também faz uma introdução bem legal do que é as neuropatias, é bem bacana. Então, vale a pena. E aqui também, pessoal, tem um link sobre um vídeo ilustrativo sobre neuropatias periféricas que eu vou mostrar para vocês aí na aula, beleza? Então, está tudo lá no Aprender, esse que é o recado. Depois vocês dão uma entrada lá no Aprender, que tem o que ter de ganho de conhecimento lá, tá? Bom, lembrando então da aula, quem tiver alguma dúvida, alguma situação, assim, que quer perguntar, fica à vontade, não fica esperando até o final, não. Abre o microfone, pergunta aí, é tranquilo, tá bom, não se acanhe. Também se alguém quiser deixar para o final, sem problemas também, no final a gente tira dúvidas também. Bom, então vamos lá. Professor, só uma pergunta fora da aula mesmo. Pode falar. A Maria Tereza tinha comentado que nós teríamos que ter mais um horário para ter uma aula de epilepsia. O senhor sabe informar alguma coisa sobre? Então, a gente não sei se vai dar tempo, esse é o problema. Né, por causa da questão da semana integradora da semana que vem, porque teoricamente a gente não pode dar aula para vocês na semana integradora. Isso é orientação, vem de cima para baixo. Então, assim, eu posso até conversar a gente precisaria ter a vontade minha e da Tereza, sim, a gente marcar um horário e dar para vocês, aula de epilepsia, mas a coordenação está falando que não poderia. Então, pode ser que a gente negocie para a gente dar essa aula para vocês durante a semana integradora, se caso a coordenação permitir. Se a coordenação não permitir, não tem problema, a gente vai dar pelo menos vai disponibilizar essa aula, mesmo depois da semana de provas, para quem quiser assistir, para quem quiser participar, porque é um assunto super bacana, super interessante. Porém, não vai faltar esse assunto daqui até o final da faculdade, sem sombra de dúvida, sobre epilepsia, né? Então, vai ter vários encontros, a gente fala sobre epilepsia por quase todos os semestres aí para vocês. Enfim, não vai ficar sem esse assunto, mas talvez a gente não consiga trabalhar ele de maneira satisfatória antes da prova, beleza, cara?
Tá bom, então, mas a gente professor, vai se falando. Então, vamos lá, neuropatias periféricas. Então, quando você vê esse termo, neuropatia periférica, o que tem que vir na tua cabeça é sistema nervoso central. Simples assim. E aí você vai pensar, tá, e o que é sistema nervoso central? O sistema nervoso central é tudo que está fora da calota craniana e tudo que está fora do arcabouço ósseo da coluna. Então, tudo que é do sistema nervoso, tudo que está vinculado ao sistema nervoso vinculado a nervo, por exemplo, e que está fora dessa calota craniana e que está fora do arcabouço ósseo da coluna vertebral, você vai, e estiver doente, você vai chamar de neuropatia periférica. Beleza. Bom, o que vai acontecer na neuropatia periférica? O paciente ele vai ter alguma disfunção do sistema nervoso periférico. Aí eu pergunto para vocês, e quais seriam as funções do sistema nervoso periférico? O sistema nervoso periférico ele tem várias funções, mas são 3 que vocês têm que ter na cabeça, do ponto de vista didático. A parte motora, né, a parte motora de movimento, tem a parte de sensibilidade e tem a parte de sistema nervoso autônomo, né? Então, pensou em sistema nervoso periférico, vocês vão pensar em 3 funções. Vocês vão pensar em parte motora, então movimento, vocês vão pensar em parte de sensibilidade, de te dar essa capacidade de sentir, e vocês vão pensar no sistema nervoso autônomo. Mas o que seria o sistema nervoso autônomo? Então, seriam aquelas situações, por exemplo, de controle da frequência cardíaca, da frequência respiratória, da motilidade intestinal, né, dessa questão do controle da bexiga, por exemplo. Tudo isso é sistema nervoso autônomo. Então, quando estas funções não tiverem íntegras, a gente pode pensar frente a uma neuropatia periférica. Então, aí é só para retratar aquela situação que eu já tinha comentado com vocês, que tudo que estiver fora da calota craniana ou então fora do arcabouço ósseo da coluna, a gente vai chamar de neuropatia periférica. Então, aqui a gente tem para observar, eu sei que aí fica um pouco lento aí para vocês, os vídeos, mas depois vocês entram em ver esse vídeo pelo link do YouTube que eu deixei lá no Aprender para vocês. Aí então é falando que as funções motora, né, então de movimento, o nervo que vai ter essa capacidade, de sensibilidade, por exemplo, aí ele está sentindo que está quente, né, tudo isso é o nervo. Então, aí, dando essa função autônoma que eu falei para vocês. Controle das vísceras, né? Então, controle cardíaco, etc. Bom, quando a gente fala assim para vocês, o nervo ele vai ter, o nervo periférico, ele vai ter uma função motora, uma função sensitiva e uma função do sistema nervoso autônomo. Aí a gente fica imaginando na nossa cabeça, isso é normal, que então vai ter um nervo só para a parte motora, um nervo só para a parte sensitiva, um nervo só para a parte do sistema nervoso autônomo. Isso não é verdade, porque na realidade o que ocorre você tem um nervo, dentro deste nervo você terá feixes nervosos vinculados à questão de sensibilidade, você terá feixes nervosos vinculados à questão motora e feixes nervosos vinculados à questão do sistema nervoso autônomo. Então, observem que o mesmo nervo, lá dentro, tem caminhos para a parte motora, caminhos, que são os feixes, né? Caminhos para a parte de sensibilidade e assim por diante. Não fiquemos achando que será um nervo para cada função. Isso não acontece na parte anatômica fisiológica, beleza? Então é isso aí que o vídeo está representando, que o nervo, e dentro dele várias feixes e cada feixe com as suas funções, né? Se você tiver uma lesão desse feixe, né, aí você vai ter uma neuropatia periférica. Então ele está representando o caminho elétrico que vem e que para. Quanto ao perfil de manifestação clínica, você pode ter aqueles manifestação unitária apenas num tronco, por exemplo, uma mononeuropatia, que síndrome do túnel do carpo, aquele relacionado a esforços repetitivos, por exemplo, uma secretária que fica digitando o dia todo, e aí você terá alteração de força e alteração de sensibilidade por compressão do nervo mediano, né? Aqui ele vai demonstrar outras situações vinculadas ao sistema nervoso periférico, porém com manifestações
de polineuropatia. Então, antes nós tínhamos falado em mononeuropatia. Então, aqui, eu estou dando uma visão geral para vocês, depois a gente vai reiterar cada coisa disso. Então, a mononeuropatia, eu dei o exemplo da síndrome do trígono do carpo, você tem uma lesão apenas em um nervo, apenas num tronco, no caso ali, o nervo mediano. A polineuropatia, você terá manifestações em vários troncos ao mesmo tempo, em vários nervos ao mesmo tempo. Tá? Só que assim, quando você usar esse termo polineuropatia, vocês estão referenciando uma situação de simetria. Então, observem ali na figura que você tem uma simetria de manifestação, que é o que acontece na polineuropatia mesmo. Né? A polineuropatia, você tem manifestações de vários nervos ao mesmo tempo, mas num caráter simétrico. Isso é bem interessante para a gente poder observar quando usar esse termo. O que pode causar a polineuropatia? Várias coisas, mas o protótipo é diabetes. Tá? Infecções também pode dar, né, substâncias tóxicas, por exemplo, intoxicação ao chumbo pode dar uma neuropatia periférica. Né? Mas lembrou em neuropatia periférica, tem que lembrar da diabetes, que a diabetes, uma das complicações dela são as neuropatias periféricas, levando a alterações de sensibilidade, com diminuição da sensibilidade, alterações de vascularização. Aqui está dizendo que pode ser em forma de bota e luva, aqui dizendo que o paciente pode ter uma diminuição de sensibilidade, então ele não machuca, aqui dizendo que ele pode ter um aumento da sensibilidade, então você pode ter tanto uma diminuição quanto um aumento. Aqui o paciente perde a força e ele acaba deixando cair as coisas, por exemplo. Você pode ter tremores, né? Aqui você pode ter alteração de dor, né? Alterações de temperatura, que aí já envolve o sistema nervoso autônomo. Por exemplo, intolerância ao calor seria um exemplo, ou alterações de bexiga, alterações gastrointestinais, ou alterações cardíacas ou pulmonares. Isso já ficaria vinculado à questão do sistema nervoso autônomo. Aí o tratamento depende da causa, você vai tratar a causa, né? Então se for da diabetes, trate a diabetes e assim por diante. Alívio dos sintomas, se o paciente tiver dor, você pode utilizar medicações analgésicas, né? Tratamento de mononeuropatia, por exemplo, síndrome do túnel do carpo, você pode aliviar a dor ou pode até mesmo operar, você faz o alívio da compressão do nervo mediano. Bom, esse vídeo, na realidade, eu disponibilizei para vocês lá no Aprender, então depois vocês assistam ele com calma, tranquilo. Eu acho ele legal em relação a fazer esse resumo. Então, a minha sugestão, antes de você estudar a neuropatia periférica, você dá uma estudada, dá uma vista nesse vídeo, depois você dá uma estudada, lê aquele artigo lá que eu mandei para vocês, revê a aula, depois assiste o vídeo de novo, tudo isso eu acho que vai ajudar bastante. Mas vamos lá. Por que a gente escolhe dar essa aula para vocês de neuropatia periférica e não deixa ela passar em branco? Porque ela é comum, é uma queixa comum, para o neurologista é extremamente comum, principalmente aquele que cuida já da terceira idade. Idoso, 8% deles apresentarão algum tipo de neuropatia periférica. A grande maioria das neuropatias periféricas, por volta de 30%, às vezes até 40% dos casos, a gente não consegue encontrar uma causa, né? Principalmente se for nos idosos, mas é algo que é muito comum. Na população geral, você fica com a média de 3%, sem falar em idade, né? Agora, pensou em idoso, terceira idade, você está indo por volta de 8%. É muito comum isso daí. Bom, eu falei para vocês que neuropatia periférica, então, são doenças do sistema nervoso periférico. Legal. O que iria incluir essas anatomias, essas topografias do sistema nervoso periférico, que, se doentes, seriam chamadas de neuropatias periféricas? Seriam os nervos cranianos, só que aqueles que saem da calota. Então, não inclui nem o primeiro nem o segundo par craniano. Né? O nervo óptico e o olfatório não inclui nessa lista de neuropatias periféricas. Todos os outros podem estar inclusos nessas neuropatias periféricas. Vou dar um exemplo para vocês de nervo craniano doente que leva uma neuropatia periférica. Vocês estudaram para a prova a paralisia facial periférica, não estudaram? Paralisia de Bell, até caiu na prova lá a questão. Então, a paralisia facial, que é uma disfunção de sétimo par craniano, é uma neuropatia periférica, tá certo? Outra topografia que, quando lesada, quando doente, pode levar a uma neuropatia periférica são as raízes nervosas, tanto sensitivas quanto motoras. Se vocês observarem no desenho à direita de vocês, as raízes estão representadas por cores diferentes. As raízes posteriores estão em azul e as raízes anteriores estão em vermelho.
Lembro vocês que as raízes anteriores estão vinculadas à questão motora e as raízes posteriores estão vinculadas às questões sensitivas, ok? Que mais? Plexos braquiais. Não só braquiais, né, desculpa, os plexos neurológicos, aí pode incluir tanto o cervical, quanto o braquial, quanto o lombo sacral. As intumescências, né, que aí iria incluir a intumescência cervical e a lombo sacra, elas, quando as suas extensões estão comprometidas, que seriam os plexos, você teria também uma neuropatia periférica. Ainda todos os seus nervos espinais, né? Nós temos quantos nervos espinais? Nervos espinais são aqueles que saem da coluna entre os corpos vertebrais. Nós temos 31 pares, né? Temos 31 de cada lado, lembrando que são 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e um coxígeno. Por isso que tem essa abreviação aí. Então, na hora de estudar, às vezes vocês podem ficar com dúvida. Então, de todos os nossos nervos espinais, são aqueles nervos que são exteriorizados entre os corpos vertebrais, nós temos 31 pares, e são 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e um coxígeno. Por isso, essa abreviação aí de 8C, 12T, 5L, 5S e 1C. E ainda existem aquelas funções do sistema nervoso autônomo, que eu já disse para vocês, o vídeo lá mostrou, e eu também já tinha citado, em relação à parte cardíaca, à parte intestinal, à parte da bexiga e etc. Então, comprometendo qualquer dessas topografias, a gente está autorizado a pensar em neuropatias periféricas, uma doença do sistema nervoso periférico. Muito bem. Quando a gente pensar em sistema nervoso periférico, e ele tiver vínculo com a parte medular, principalmente, isso principalmente quanto aos 31 pares de nervos espinais. Esses 31 pares de nervos espinais, eles geralmente darão para nós manifestações vinculadas aos dermátomos, tá? Então, sempre que você tiver manifestações clínicas de sensibilidade vinculada aos dermátomos, você está autorizado a pensar que talvez essa topografia seja dos nervos espinais, tá? Aqui, só relembrando vocês que na hora de escrever, a maioria de vocês fazem certo, mas lembrar que é dermatomo, né? E não dermatono, né? Não é N de navio, é M de macaco, dermatomo, porque tomo é corte, né? Então, dermátomo seria um corte da pele, né? Então, vinculado a cada raiz. Porque às vezes, na hora da gente falar, a gente sem querer acaba falando dermatono, né? E o certo é dermatomo. Por isso que você faz uma tomografia de crânio, né? A tomografia são a manifestação gráfica de cortes do crânio. Então, tomografia são cortes com representação gráfica do crânio. Né? Então, tomo é corte. Então, lembra que é tomo com M de macaco. Vamos lá. Então, o que causaria uma doença do sistema nervoso periférico? Então, o paciente teria uma doença do sistema nervoso periférico, tudo que está fora da calota craniana, tudo que está fora do arcabouço da coluna. Quais seriam as causas? Você vai dividir essas causas em adquiridas e hereditárias. Se você pensa em criança, né, criança e adolescente, você vai pensar que a maioria deles terão manifestações hereditárias. Né? Se você pensa no adulto e no idoso, a grande maioria será adquirida. Então, o que é isso? Polineuropatia adquirida seria uma doença, uma neuropatia periférica, que o paciente adquire ao longo de sua vida. Já a neuropatia periférica hereditária, o paciente já nasce com aquela doença, porque é uma doença genética, de origem gênica, né, e aí ele se manifesta. Nesse segundo grupo, que são as hereditárias, o paciente já nasce com aquela predisposição gênica a ter a doença de neuropatia periférica. Obviamente, as manifestações clínicas comumente já são vistas desde os primeiros anos de vida. Então, por isso que quando você pensa em criança e adolescente, você pensa em 85% dos casos, você vai pensar que é hereditário. E só 15% são neuropatias adquiridas. Se você pensa nos adultos, aí 85%, a grande maioria, são adquiridas. Entre elas se destaca diabetes, né? E só 15% dos adultos seriam questões hereditárias. Ok? Bom, aqui eu estou dando várias opções, vários exemplos, né, de causas. Não é o momento da gente ficar decorando tudo isso. Mas apesar que vai lá no meio da aula, eu vou ensinar o método mnemônico lá para vocês lembrarem das principais causas.
Mas, de qualquer maneira, está aí várias situações de exemplos para vocês. Tá? Bom, aqui é para a gente relembrar, isso aqui é uma situação que vocês já sabem, eu não vou ficar batendo nisso, que vocês são craques nisso aqui. Lembrar que lá na medula, se você faz um corte transversal, a ponta anterior vai ter a função motora, a ponta posterior fica por questões fibras sensitivas. Mas eu falei para vocês que você tem alterações, neuropatia periférica, você pode ter alteração motora, alteração sensitiva e pode ter alteração autonômica. Não necessariamente as doenças de neuropatia periférica, elas terão as três ao mesmo tempo. Você pode ter doenças de neuropatia periférica que só dá motora, você pode ter só sensitiva, você pode ter só autonômica, ou elas em conjunto, elas associadas. Algumas doenças dão mais motoras e menos sensitivas, outras mais autonômicas e menos sensitivas, e assim por diante. Aí são particularidades das doenças. Mas toda neuropatia periférica pode ter manifestações, então, motoras e ou sensitivas e ou autonômicas. A motora é ponta anterior, a posterior é sensitiva. Isso aí a gente já está careca de saber. Agora, às vezes, o sistema nervoso autônomo, a gente fica um pouco na dúvida, a gente esquece, né? Não é algo que a gente bate tanto. E aí eu lembro vocês que as fibras do sistema nervoso autônomo estão vinculadas com a ponta anterior e o córneo lateral. Né? Então, aí, se vocês derem uma olhadinha, vocês vão ver aí o córneo lateral ali no desenho, ok? Bom, então a gente já sabe o que é neuropatia periférica, então a gente já sabe que é a doença do sistema nervoso central periférico, a doença do sistema nervoso periférico. A gente já sabe que as causas dela pode ser ou que a pessoa já nasce com ela, ou ela adquire durante o longo da vida, existe uma inversão se for comparar criança versus adulto. E a gente já sabe também que ela pode ser causada por inúmeras situações, mas que não é o momento agora da gente falar delas. Bom, agora a gente vai falar sobre a manifestação clínica da neuropatia periférica. Então, você tem uma doença do sistema nervoso periférico que ela pode se manifestar de diferentes maneiras. Primeiro, a gente vai discutir sobre o tempo de manifestação e depois a gente vai discutir o jeito que ela se manifesta, ok? Então, primeiro a gente vai falar de tempo de doença. Então, a gente vai falar que existem neuropatias periféricas agudas, a gente vai falar que existem neuropatias subagudas e neuropatias periféricas crônicas. Como o próprio nome já vem a dizer, as agudas está acontecendo há pouco tempo, a subaguda está acontecendo há um tempo um pouco maior e a crônica já há bastante tempo. A aguda, do ponto de vista teórico, é até 4 semanas de manifestação clínica. A subaguda é de meses, geralmente por volta de 2 meses. E a crônica já é mais de 60 dias. Tá? Existem várias doenças de neuropatias periféricas com manifestações agudas. Só que a mais comum, que é que eu quero que vocês não esqueçam, é uma chamada síndrome de Guillain-Barré. Tá? A síndrome de Guillain-Barré, que é escrita como síndrome de Guillain-Barré, mas a gente fala síndrome de Guillain-Barré, ela também é denominada como polirradiculoneurite aguda. Esse termo, polirradiculoneurite aguda, é a mesma coisa que síndrome de Guillain-Barré. Eu estou falando a mesma coisa, é igual falar mandioca, macaxeira e aipim, eu estou falando da mesma coisa, tá? Só estou dando nomes diferentes. Então, síndrome de Guillain-Barré é a mesma coisa que polirradiculoneurite aguda, assim o inverso também é verdadeiro. O que é a síndrome de Guillain-Barré? A síndrome de Guillain-Barré, pessoal, é uma doença imunológica, onde o próprio organismo do paciente cria autoanticorpos que vão combater a mielina do paciente. Lembra da mielina, que é aquela fita isolante que a gente passa no axônio para a condução elétrica melhor do neurônio? Você tem uma doença chamada síndrome de Guillain-Barré, onde você cria autoanticorpos contra essa mielina. Tá? E aí você vai lá e destrói essa sua mielina. Isso de maneira periférica. Guillain-Barré é uma doença periférica, ela pelo menos a priori não causa manifestações do sistema nervoso central, onde o paciente terá perda de força de caráter ascendente, então começa lá no pé e vem subindo, e de maneira progressiva e simétrica, dos dois lados iguais. Tá? Então, a síndrome de Guillain-Barré, clinicamente, você vai ver que o paciente ele chega para você falando que o pé está ficando fraco, depois a perna está ficando fraca, a coxa está ficando fraca, e aí vem subindo a ponto dele até parar de respirar. Tá? O que dá esse gatilho imunológico de criar autoanticorpos pode ser várias situações. Por exemplo, o próprio Covid. Então, nós temos tido casos de síndrome de Guillain-Barré pós-Covid. Outras situações,
o paciente pode tomar a vacina e depois ter Guillain-Barré, ou qualquer outra infecção viral que ele pode ser o gatilho para desencadear esses autoanticorpos. Bom, mas não vamos nem ficar discutindo muito sobre essa questão do que seria a causa do Guillain-Barré. O momento agora é você saber que Guillain-Barré, a síndrome de Guillain-Barré é uma neuropatia periférica, que ela vai te dar manifestações de perda de força, principalmente, de caráter ascendente, então começa lá no pé e vem subindo, de caráter simétrico, dos dois lados iguais, ok? Essa é a doença de neuropatia periférica aguda mais comum, tá? Existem outras duas aqui, existem mais do que essas, obviamente, mas aqui é só para dar exemplos. Existe uma neuropatia periférica aguda, então que dura menos que 4 semanas, que é da difteria, só que é muito difícil da gente ver. Por exemplo, eu nunca vi na prática, eu só estudei, mas eu nunca vi. Motivo, tem vacina para difteria, né? Todo mundo toma vacina para difteria. Então você não assume a doença, você não tem a doença e não acaba assumindo o padrão de neuropatia periférica, consequentemente. Então, há descrito na literatura a neuropatia periférica pela difteria, mas nós temos outra neuropatia periférica de forma aguda, é a neuropatia porfirínica, que é a neuropatia periférica secundária a uma doença metabólica chamada porfiria. A porfiria é uma doença metabólica, genética, né, onde o paciente já nasce com aquela doença, onde ele não consegue degradar o grupo M da hemoglobina. Então, a hemoglobina dele ele não consegue degradar de maneira adequada e ele acaba evoluindo para um quadro de doença de depósito. Mas é uma doença rara, difícil da gente ver. Então, o momento aqui, eu falei para vocês, você lembra de neuropatia periférica? Tem uma neuropatia periférica lá que ela é aguda, rapidinho, em menos de 4 semanas você já está vendo a evolução dela. Você lembra de alguma? Síndrome de Guillain-Barré, beleza. Existe um nome que é a polirradiculoneurite aguda, que é igual, beleza? Bom, existem outras doenças de neuropatia periférica que elas demoram um pouco mais para te dar manifestações clínicas, que aí a gente vai chamar de subaguda, que é até 2 meses. A subaguda, você tem a neuropatia alcoólica, que é aquele cara que toma as cachaças dele, né? Se durou menos de 8 semanas de manifestação clínica, você vai chamar de subaguda. Se durar mais do que 8 semanas, você vai chamar de neuropatia alcoólica, mas a forma crônica, que é a mais comum, tá? Lembro vocês que a neuropatia alcoólica, ela pode ser tanto diretamente pelo álcool, que está lesando o nervo, quanto pela própria carência nutricional do paciente alcoólatra, que muitas vezes ele não se alimenta adequadamente, e isso pode levar a formas de neuropatia periférica. Mas vamos voltar lá na forma subaguda. Então, aquele quadro que está durando de 4 a 8 semanas. Eu dei o exemplo da neuropatia alcoólica, ou então da neuropatia por deficiência de vitamina B12. Né? As vitaminas do complexo B, elas são as principais quando eu penso em neuropatia periférica de origem carencial. Então, eu pensei que o paciente está com uma neuropatia periférica, tem uma doença do sistema nervoso periférico, por falta de alguma coisa, de vitamina, por exemplo, eu penso em complexo B, beleza? Principalmente a vitamina B12, mas a B1 também, depois eu falo da B1. Bom, pensei então subaguda, eu vou pensar na neuropatia alcoólica e vou pensar na deficiência B12. Mas tem outras coisas? Tem. Intoxicações, por exemplo, chumbo, saturnismo, o arsênico, talho, tudo isso são manifestações. O saturnismo é a intoxicação pelo chumbo, né? Então, isso leva a neuropatias periféricas, tá? Neuropatias medicamentosas, pacientes que fazem uso de medicamento, também podem evoluir para neuropatia periférica, geralmente subaguda. Aqui tem 2 sugestões, a isoniazida e a nitrofurantoína, que são exemplos de medicamentos que levam à neuropatia periférica. Só que não são só esses, tem um monte. Naquele artigo que eu deixei para vocês, tem uma tabelinha dizendo um monte de medicamento que pode levar à neuropatia periférica. Aí, o que neuropatia periférica leva mesmo? A manifestações clínicas de 3 contextos. Perda de força, sensibilidade alterada, ou para mais ou para menos, ou então alterações do sistema nervoso autônomo, beleza? Bom, agora vamos para a forma crônica. Neuropatia periférica, o cara já tem lá a doença há um tempão, há meses e meses e meses, isso geralmente já ultrapassando pelo menos 2 meses. Nós temos aí sim a neuropatia diabética. Tá? A neuropatia diabética foi aquilo que eu falei para vocês, é o protótipo da neuropatia periférica, então é a doença mais comum que causa neuropatia periférica, é a diabetes.
Porém, a neuropatia periférica de origem diabética, metabólica, ela está vinculada ao tempo de diabetes, né? Nem tanto é pelo descontrole da glicemia. Tá? Pacientes que já estão há anos e anos, já décadas de diabetes, dificilmente não terá neuropatia periférica. Então, não terá alterações de sensibilidade, de distais, não terá alterações de força. Geralmente tem, é só procurar. A neuropatia alcoólica, forma crônica, e a deficiência de B12 também da forma crônica, que são os exemplos que eu dei para vocês de subaguda. Ainda existem as neuropatias periféricas, que a gente chama de angiopáticas. O que seriam isso? Seriam doenças vasculares que, consequentemente, levam à neuropatia periférica. Então, seria mais ou menos assim, ó. Você tem uma doença do vaso, né, uma doença vascular, e ele não consegue nutrir adequadamente o nervo. Então, não consegue levar os nutrientes adequadamente até o nervo e você acaba ficando com o nervo doente por causa do processo de vasculopatia, o processo vascular, né, o processo angiopático. Exemplo, lúpus. Lúpus é um negócio engraçado, pessoal. A vida inteira de vocês, se vocês tiverem que chutar alguma coisa, o que causa, sei lá, dor abdominal crônica? Lúpus. O que causa precordialgia? Lúpus. Tudo lúpus pode dar. Né? Lúpus é um negócio que, se você precisar chutar alguma coisa, ele é o que você chuta, que você nunca erra, ele dá tudo. Artrite reumatoide, poliarterite nodosa, granulomatose de Wegener, são exemplos que eu estou dando aqui para vocês. Mas observe que o que está em amarelo é aquilo que eu quero que vocês lembrem mais. Tá bom? Bom, outras formas crônicas. Pode perguntar. Desculpa, no outro slide, da neuropatia diabética, o senhor falou ali do último, que é a questão da angiogênese. A gente não aprofundou muito neuropatia diabética, nem mesmo em endócrino, e eu gostaria de entender, porque a retinopatia e a neuropatia diabética, eu achei que elas se manifestavam meio que parecido. O fato dessa... Eu sei que não é cristalóide, mas, enfim, da glicemia, da glicose em excesso no sangue, ela acaba meio que arranhando, sei lá, a parede da arteríola e impede que o sangue que sofra difusão, tipo, que alimente o nervo, e o nervo, tipo, morreria por conta disso. E daí desenvolveria a neuropatia diabética. Mas me parece que não é isso. Então, eu fico curiosa para entender por quê e qual é a fisiologia da neuropatia diabética. A gente teria que ter uma aula especificamente de neuropatia diabética, mas se você for lá no final da aula, e também tem lá no artigo que eu deixei para vocês, eu vou mostrar um pé diabético. Ó. Tá, isso é um pé diabético. Então, é um pé que ele não conseguiu cicatrizar adequadamente, começou com uma ferida. Geralmente o paciente machucou o pé, às vezes com o sapato apertado, não percebeu, continuou usando o pé lá, o sapato o dia inteiro, o pé machucou, ele nem percebeu, fez uma ferida. Só que aí você tem um processo de cicatrização lentificado desse processo, o diabético, ele tem uma cicatrização mais lenta, né? E ao mesmo tempo ele também tem uma predisposição maior a quadros infecciosos. Então isso acaba deixando uma ferida, e aí fica difícil de cicatrizar pela ferida, e aí é o famoso pé diabético, né? Que é isso que vocês estão vendo. Essas fotos são de 2 pés diabéticos, tanto é que tem um pé ali que já foi até amputado o hálux dele. Né? Então, isso é bem típico do que acontece nos diabéticos. Aí, essa tabelinha que você está vendo aí no alto à esquerda é o que ocorre no diabético. Então, o porquê que o paciente tem um problema neurológico, um problema no nervo, por causa da diabetes. Porque existe tudo isso, um fluxo de glicose aumentado, então você tem uma glicemia aumentada, você tem uma glicose maior fora da célula, e essa glicose maior fora da célula leva a um fluxo de glicose aumentado, você tem ativação de mediadores inflamatórios, você tem acúmulo de produtos glicolizados, você aumenta radicais superóxidos, você tem um desequilíbrio totalmente ali da via mitocondrial, enfim, são situações. Eu fui aqui justamente para falar para você, essa é a sua pergunta, né? Então, por que o paciente diabético leva a uma lesão no nervo? Porque ele tem uma alteração metabólica. Então, a glicose fica maior fora da célula, e aí leva a tudo isso. E tudo isso leva ao quê? A um processo inflamatório. Você levando a um processo inflamatório, pior ainda a chegada de nutrientes pelo vaso, porque está tudo inflamado. E aí isso leva a uma lesão do nervo. O nervo, isso que você falou não está errado, não, essa história de que você não consegue levar o sangue adequadamente até o nervo. É que a gente não pode achar que é só isso.
né? Tem muito mais coisas do que isso. E aí, além disso, você tem a questão, o próprio nervo fica inflamado com isso, então você começa a ter lesões tanto vasculares, quanto questões do próprio nervo lesado pela glicemia, porque a glicose em excesso fora da célula, no nervo, isso faz com que lese o nervo. Lembro vocês que a glicose é o principal nutriente do neurônio, né? Eu estou falando de nervo, então eu estou falando de neurônio. Então, se você não consegue pegar essa glicose e botar para dentro do neurônio para nutrir ele adequadamente, esse cara vai ficar doente. Então, tem tudo isso daí. Não sei se era isso mais ou menos a tua pergunta. Sim, professor. Então, a neuropatia, é porque eu fico naquela neuropatia diabética e pé diabético. Eu entendi que a neuropatia diabética, o pé diabético é uma associação da neuropatia diabética com um processo inflamatório que acontece num lugar por algum motivo. Por exemplo, porque ele perdeu a sensibilidade pela neuropatia, daí ele não sente que está machucando, passa a machucar e por todos os efeitos que a diabetes traz também, então ele forma o pé diabético. É isso, né? Isso. O pé diabético, ele é a consequência da neuropatia periférica. Então, todo diabético que tem um pé diabético, que é aquele pé feio lá que eu mostrei para vocês, com úlceras, dificuldade de cicatrização, todo pé diabético, o cara tem neuropatia periférica. É que nem todo diabético terá uma neuropatia periférica, principalmente nos primeiros anos, na primeira década de diabetes. A primeira década de diabetes, a segunda década de diabetes, se o cara for jovem, com uma glicemia razoavelmente controlada, ele consegue tocar bem a vida sem neuropatia periférica. Mas dificilmente um paciente que já tem uma evolução, já partindo da segunda para a terceira década de evolução de diabetes, dificilmente ele vai não ter sintomas de neuropatia periférica. Talvez ele não tenha ainda um pé diabético, mas não tem como fugir muito disso daí. E a retinopatia, você falou, também não foge disso. A retinopatia é mais ou menos o mesmo princípio, né? Já que a retina, na realidade, é nervo do mesmo jeito, né? Não foge muito disso daí, é o mesmo raciocínio. Compliquei mais a vida ou consegui mais ou menos? Sim, foi maravilhoso, obrigada. Valeu. Bom, vamos voltar lá então. Bom, onde é que nós estamos? Nas apresentações, né? Então, forma aguda, a forma subaguda, a forma crônica, e ainda tem outras formas crônicas, que aqui eu trago para vocês, por exemplo, tem o Guillain-Barré crônico, que a gente pode chamar de polirradiculoneurite crônica. Existe ainda as neuropatias periféricas de forma paraneoplásica, o cara tá com um tumor, e nem é um tumor no nervo, ele está com outro tumor. Por exemplo, tem uma síndrome chamada síndrome de Pencoast, que a gente vai falar daqui a pouco. O cara tem um tumor no pulmão, e aí ele leva uma neuropatia periférica, de plexo ainda. Tá? Então, isso por contiguidade. Estão essas situações paraneoplásicas, o cara tem um tumor, ele tem um câncer, e aí ele leva a neuropatia periférica. Outra situação, o cara tem leucemia, tem um linfoma, ele pode ter neuropatia periférica. Né? Então, mas ele não tem uma doença especificamente no nervo, ele é uma doença do sistema nervoso periférico paralela a um câncer. Né? Outra situação, uma neuropatia urêmica, né? O paciente tem uma insuficiência renal, por motivo que seja, isso leva a uma ureia aumentada, esse cara também tem a chance de maior de uma neuropatia periférica. Lembrar que a ureia é um excremento, né? A gente tem que jogar ela fora. E se ela fica em acúmulo, isso altera o metabolismo e isso acaba levando a sintomas de neuropatia periférica. Outras situações, doenças do tecido conjuntivo, aí tem várias que dá para a gente poder falar em doenças do tecido conjuntivo, mas o que eu queria mostrar para vocês aqui, por isso que está em amarelo, é a rancênica e a amiloide. Porque o que tem de interessante nessas duas neuropatias periféricas, a neurite rancênica e a neuropatia amiloide? A rancênica, obviamente, o nome já fala, é de Hansen, né? Então é da hanseníase, né? Que é a famosa lepra. A neurite rancênica, o paciente que tem hanseníase, o Hansen, ele pode, com a evolução da hanseníase, ter um espessamento de alguns nervos. Por exemplo, o nervo ulnar, igual está aí na foto, é algo que é relativamente comum, a gente vê em pacientes com evolução de anos já de hanseníase. Então, além das manchas, que o paciente tem alteração de sensibilidade, né, o paciente não sente aquela área da mancha, muitas vezes você vai examinar aquele paciente e você encontra aquele paciente com um espessamento do nervo. Um dos nervos mais comuns de espessar, de ficar grosso, é o nervo ulnar aí do braço do paciente, aí, então, do membro superior aí, do antebraço dele. Essa outra doença chamada neuropatia amiloide é de uma outra doença metabólica rara, né, onde você não consegue degradar
alguns alguns metabólitos, né, e aí você acaba tendo esse depósito, né, você tem amiloidose, né, então você tem uma alteração enzimática e que faz você ter esse acúmulo amiloide, e esse acúmulo fica justamente no nervo. E a amiloide pode acumular só no nervo? Não, pode acumular no nervo, no pulmão, no coração, no rim, tem um monte de lugar que pode acumular. Mas é uma doença rara, difícil da gente ver, eu mesmo também vi só umas 2, 3 vezes, é algo que não é tão comum da gente ver, é uma doença rara. O legal é da hanseníase, que volta e meia a gente vê, principalmente quando vocês passam no ambulatório lá de dermato, vocês vão passar no ambulatório Dr. Carlos Nelly, que é só de hanseníase. Vocês vão ver hanseníase, vocês vão enjoar de ver hanseníase. E aí, lembrem, quando vocês estiverem passando lá, de buscar esse espessamento do nervo aí nos pacientes com Hansen. Tá? Existem ainda aquelas neuropatias crônicas geneticamente determinadas, que são aquelas hereditárias que a gente falou lá atrás, que aqui elas fogem um pouco do contexto que a gente está discutindo, eu nem vou entrar muito nesse mérito aqui. Tá bom? Bom, agora, eu falei para vocês, era quanto ao tempo, né, de manifestação. Agora, eu queria falar de uma outra situação que é mais importante ainda, que é segundo o padrão clínico, né, do jeito que ela se manifesta, essa neuropatia periférica. Isso é fundamental. Primeiro, nós temos a mononeuropatia. O que é a mononeuropatia? Pô, o nome já está falando. Você tem uma doença num nervo só, num tronco só. Protótipo de exemplo. Síndrome do túnel do carpo. Então você tem uma compressão pelos ossos do carpo do nervo mediano, e isso te dá manifestações de sensibilidade, manifestações de força alterada na mão, isso impedindo uma boa movimentação dos dedos, uma sensibilidade adequada, e aí o paciente, muitas vezes, isso está vinculado à repetição, esforços repetitivos. Então, aquela pessoa que digita demais, ou o cara que usa o mouse o tempo todo, então isso pode levar a síndrome do túnel do carpo. A mononeuropatia múltipla, você está falando que são vários nervos ao mesmo tempo, só que mononeuropatia múltipla não é com manifestações simétricas. Tá? Então, qual que é a diferença de mononeuropatia múltipla para polineuropatia? Ambas são de vários nervos comprometidos ao mesmo tempo, perifericamente. Porém, mononeuropatia múltipla não é simétrico. Tá? Você tem, por exemplo, um nervo do membro superior direito e você tem do pé esquerdo. Então, você não tem simetria nisso. Agora, quando eu falo em polineuropatia, eu estou falando que é doença do sistema nervoso periférico, de vários nervos ao mesmo tempo, só que, obrigatoriamente, eu estou falando em simetria. Tá? E a polineuropatia, ela ainda pode ser distal, proximal ou as duas juntas. Então, isso seria manifestações mais distalmente, manifestações mais proximal, ou então as duas associadas. A polineuropatia mais comum é a diabética. Então, como seria a manifestação de uma neuropatia diabética? São manifestações simétricas, de vários nervos ao mesmo tempo, predominantemente distais, geralmente em forma de bota ou iluva. Bota ou iluva não é que o paciente vai estar de bota ou de luva, não é isso que eu estou dizendo. É como, observem aí no vídeo, onde eu estou, olhem para mim. A mão, por exemplo, ela fica com alteração de sensibilidade daqui distalmente, então do punho para frente, tá? Ou então é do tornozelo para baixo. Então por isso que fala que é em bota, que é em luva, tá? Então o paciente tem essa manifestação clínica em bota ou em luva. Isso é típico da polineuropatia diabética. Então quando eu falo em polineuropatia, a questão aí é simetria, lembrem disso daí. Existem ainda outros termos, pessoal, que a gente usa quando a gente quer dizer que tem vínculo com os nervos, né, as raízes nervosas, né, aqueles 31 pares lá que eu falei para vocês no início da aula, que aí a gente pode utilizar o termo polirradiculopatia ou polirradiculoneuropatia. Aí são, sim, manifestações geralmente vinculadas às raízes, isso muitas vezes representando correlação com dermátomo, muitas vezes com manifestações muito mais proximais do que distais, né? Então isso está vinculado às raízes nervosas, por isso que a gente usa esse termo radicular, vem das raízes lá. Tá? Lembra das raízes que a gente mostrou uma figura lá no começo, uma está em vermelho, a outra está em azul, aquela situação lá. Tá? Bom, então, onde estamos?
neuropatias periféricas, doença do sistema nervoso periférico. Você tem um monte de coisa que pode causar, a maioria delas na idade adulta é de forma adquirida, se você adquire essa doença ao longo da vida. Outra situação é que você pode ter ela de forma aguda, por exemplo, no Guillain-Barré, da forma subaguda ou crônica, por exemplo, na neuropatia alcoólica ou então de deficiência de B12. Existem aquelas manifestações vinculadas a como ela se apresenta clinicamente. Mononeuropatia, o nervo só. Mononeuropatia múltipla, você tem vários nervos ao mesmo tempo, mas não de caráter simétrico. E a polineuropatia, que são vários nervos ao mesmo tempo, porém respeitando uma simetria. É aí que nós estamos. Bom, quando a gente fala em lesão de plexo, né, eu falei para vocês que existem várias possibilidades de causa de neuropatia periférica, de várias topografias, de várias localizações anatômicas que levariam à neuropatia periférica. Uma delas seria a lesão de plexo. Poderia plexo braquial, plexo lombosacro, por exemplo, que aí teria uma correlação com as intumescências lá medulares. O trauma sempre é uma possibilidade vinculada aos plexos, assim como o trauma também é vinculado aos troncos, assim, de nervos mais espessos, mais grossos. Os plexos braquial e lombosacro, além de trauma, eles podem estar vinculados a outras situações. Por exemplo, o plexo braquial, ele pode estar associado à síndrome de Pancoast, que é aquilo que eu falei para vocês, que seria um tumor de pulmão, né? O paciente tem um câncer, geralmente de ápice de pulmão, que leva a lesão do plexo. Ou então você pode ter uma doença, um tumor do próprio plexo mesmo, um tumor do nervo. Um tumor do nervo, geralmente, é um neurinoma, né? Então aí você chama isso de neurinoma, e aí o paciente tem manifestações clínicas de neuropatia periférica. O plexo lombosacro, uma das causas mais comuns de você ter uma neuropatia periférica é uma hérnia de disco. Vou dar um exemplo para vocês. Todo mundo já escutou falar da história da dor no ciático, né? Então, todo mundo até brincam, falam assim, o cara tá com dor no asiático. Às vezes o paciente fala, não, eu tenho uma dor no asiático aqui, né? Então, não é que o cara tem um japonês no bumbum aqui que vai dar dor nele. Essa dor no ciático, muitas vezes por uma hérnia de disco na região lombosacra, faz uma compressão do nervo pela essa hérnia discal, e aí ele causa esse formigamento que vai das nádegas até o pé, por parte na loja posterior da perna. Então, isso é uma causa de neuropatia periférica, por compressão, né? Isso geralmente leva a essa sensação de parestesia, essa sensação de formigamento, né? Causas de neuropatia periférica por compressão, é muito comum ter essa sensação de formigamento. Tuberculose também pode levar a lesão de plexo, né, e outros tumores, tá? Agora, quando eu penso em lesão de tronco, eu tenho que sempre pensar em síndrome do túnel do carpo. Aí, no caso, do nervo mediano, né, que é a compressão. Então, você tem a compressão do nervo mediano pelos ossos do carpo, e isso leva a uma alteração de força da mão, de alteração de sensibilidade. Você fica com uma sensação de formigamento, né, nessa região do mediano. Lembrar que o mediano ele faz essa divisão ali entre a metade do quarto dedo em direção ao polegar, com alteração então de sensibilidade e diminuição de força. Tá? O nervo ulnar tem a história lá da hanseníase, que eu falei para vocês que tem um espessamento, e o nervo radial tem intoxicação por chumbo também como uma opção. Mas eu queria que vocês lembrassem sempre dessa síndrome do carpo, beleza? Bom, pessoal, agora vamos começar a entrar um pouco no contexto de clínica mesmo, né, de manifestação clínica. Quando você pensa em síndromes neurológicas, tem um monte, né? Então, você tem a síndrome do primeiro neurônio, do segundo neurônio, tem síndromes medulares, etc. Bom, existe a neuropatia periférica. A neuropatia periférica é uma síndrome neurológica, então é um conjunto de sinais e sintomas que te fazem pensar numa neuropatia periférica. Então, um conjunto de sinais e sintomas que te fazem pensar numa doença do sistema nervoso periférico. Bom, quais seriam esse conjunto de sinais e sintomas que te fariam pensar numa síndrome neuropática periférica, de uma neuropatia periférica? Seriam alterações de força, associadas ou não a uma alteração de sensibilidade, associadas ou não a uma alteração do sistema nervoso autônomo. Então, agora vamos lá. Então, você poderá ter, clinicamente, manifestações motoras, manifestações sensitivas e manifestações do sistema nervoso autônomo. Agora vamos ver um por um. Vamos lá?
Então, o paciente que tiver manifestações motoras, clinicamente motoras, como secundariamente uma neuropatia periférica, o carro-chefe dele vai ser fraqueza. Então, o cara que tiver fraqueza muscular, você tem que lembrar da possibilidade de neuropatia periférica. O cara que tiver uma neuropatia periférica, geralmente não é apenas fraqueza que ele tem, então não é apenas paresia que ele tem. Tá? O paciente ele pode ter diminuição do músculo. O músculo ele fica menos trófico, então ele pode ficar hipotrófico ou pode ficar até mesmo atrófico, né? Tem uma atrofia. Então o músculo fica diminuído. Né? Então, além da fraqueza, o paciente ele tem uma redução da massa muscular. Outra situação, o paciente com uma neuropatia periférica que está levando a uma fraqueza, uma paresia e também a uma atrofia, ele comumente terá uma hipo ou arreflexia, reflexos profundos, lembra? Martelinho. Então, olha só que bacana. Aqui está o pulo do gato para vocês pensarem se o cara está fraco de força, então ele está parético, ele está com uma paresia, ele está com diminuição de força, e você pega o martelo e você faz o reflexo profundo e ele está diminuído ou ausente o reflexo profundo, isto não é primeiro neurônio. Porque se fosse o primeiro neurônio, se fosse aqui em cima, estaria hiperreflexo, lembra? Hiperreflexia é primeiro neurônio. Então, se você tem uma paresia, uma perda de força, porque você pode ter a perda de força, a paresia, tanto daqui de cima, primeiro neurônio, como periférico, segundo neurônio. Apesar do corpo do segundo neurônio estar dentro do sistema nervoso central, né? Bom, mas, enfim, ele só é o corpo ali do neurônio. Depois, para frente, o axônio dele está para fora já do sistema nervoso central. Então, paciente que tenha alteração de força, paresia, mas ele tem uma diminuição do reflexo, até que prove o contrário, isso é uma neuropatia periférica. Outra situação que é típica do paciente que tem comprometimento motor da neuropatia periférica é fasciculação. O que é fasciculação? Eu vou mostrar o vídeo para vocês. O músculo fica tremendo, tá? O músculo fica tremendo. Cãibras também é uma outra possibilidade, mas não é um achado tão importante clinicamente. Então, eu pensei em manifestações de uma neuropatia periférica de origem motora, relacionada a uma disfunção motora. Eu vou pensar em perda de força, paresia, diminuição de massa, ausência de reflexo e fasciculação. Tá? Isso aqui tudo é fasciculação. Ó. Observe no alto à esquerda de vocês, ó. Ele vai baixar, olha lá, fasciculação, tá vendo? Fica fasciculando, ó. Tá vendo? Eu sei que o vídeo não fica tão bom, mas vou pôr de novo. Na hora que ele abaixa o braço que dá. Fica mexendo. Agora eu vou pôr desse da mão aqui. Na região hipotenar dele aqui abaixo do polegar dele, que é que fica contraindo. É bem discreto esse, tá? Mas tem. Ele fica mexendo ali, bem discretamente. E a fasciculação de língua é o mais bonito de ver. Então, se um dia você vê um paciente que tem isso daqui na língua, isto é uma neuropatia periférica. Dá uma olhada na língua do cara. Opa. A língua fica mexendo. Tá? Então, isso são as fasciculações. Bom, então vamos lá. Onde estamos? Neuropatia periférica, doença do sistema nervoso periférico, você pode ter manifestações de várias origens, na grande maioria das vezes são adquiridas, você pode ter manifestações quanto à forma aguda, subaguda e crônica, você pode ter ela só de um nervo, mononeuropatia, você pode ter mononeuropatia múltipla, que são de vários nervos ao mesmo tempo, só que sem simetria, ou elas serem simétricas, a gente vai chamar de polineuropatia. Essa pode ser tanto distal quanto proximal. Se for da diabética, que é o protótipo, geralmente é distal, em bota e em luva. Bom, paciente que tem uma doença de neuropatia periférica, sistema nervoso periférico, ele vai ter manifestações motoras e ou sensitivas e ou sistema nervoso autônomo. Se for motor, fraqueza, músculo está diminuído, massa muscular está diminuída e reflexo está ausente. E tem aquele pulo do gato, que é a fasciculação, que é o que a gente viu agora. Beleza.
Bom, se for de sensibilidade, pessoal, uma alteração de sensibilidade, o que o paciente pode ter? Ele pode ter tanto perturbação da sensibilidade, quanto aumento da sensibilidade, quanto diminuição da sensibilidade. Olha que coisa. Então, a sensibilidade pode estar alterada de várias maneiras. Se for uma parestesia, o paciente geralmente te retrata uma queimação, ou então formigamento e ou dormência, tá? Principalmente se for por compressão do nervo. Nervo comprimido geralmente leva a uma parestesia, com o paciente referindo um formigamento ou dormência. Se o paciente, ele ainda pode ter uma outra situação, que seria o aumento da sensibilidade, que é assim, qualquer coisa que encosta já dói. A gente vai chamar isso de hiperestesia. Outra situação que o paciente pode ter, ele tem uma disestesia. Disestesia, pessoal, é uma sensação desagradável, porém não dolorosa. Ah, não entendi. Qual que é o exemplo prático da disestesia? É quando você dorme em cima de algum membro, por exemplo, você cochila em cima do seu braço, ou em cima da tua perna, ou você dobra a perna embaixo da coxa contralateral, e aí o famoso o pé dorme, ou a perna dorme, né? Aí o que acontece? Sabe aquela sensação que você sente revascularizando, você sente voltando? Aquilo é uma sensação desagradável, mas não é dor aqui, mas é desagradável. Aquilo é uma disestesia, tá? Outra situação, você pode ter diminuição da sensibilidade, tá? O que é comum da diabetes, onde você tem uma hipoestesia, uma diminuição ou até mesmo uma ausência da sensibilidade, seria uma anestesia, que é o que acontece nos diabéticos. Então, vamos lá. Motor, você tem diminuição de força, a massa muscular está diminuída e você não tem reflexo. Se tiver fasciculação, melhor ainda. Alteração de sensibilidade, ela pode estar perturbada, por exemplo, uma parestesia, principalmente formigamento, se for por compressão, ou então ela pode estar aumentada ou diminuída. Só que o protótipo é da diabetes. Ah, então o que acontece na polineuropatia diabética é diminuição, é uma hipoestesia, ou até mesmo, em casos mais graves, uma ausência, uma anestesia, que é o que ocorre lá nos pés diabéticos, tá? E geralmente isso é em bota ou em luva. E aí é o que acontece lá no diabético, né? O cara machuca o pé e ele não percebe. E aí o problema é que ele não percebe e continua se machucando, continua lá machucado. E ele continua usando aquele sapato apertado igual, fazendo aquela lesão ulcerosa, que é difícil de cicatrizar, a ponto de que a evolução disso é o famoso pé diabético. Beleza? Bom, eu falei para vocês então os sintomas motores, falei os sintomas sensitivos, e agora eu vou falar dos sintomas do sistema nervoso autônomo. Então, o que seria os sintomas autônomos? Você teria, por exemplo, uma diminuição da sudorese. O paciente fala que ele está suando menos. O paciente que estiver suando menos, você pode pensar que ele possa ter um sintoma do sistema nervoso autônomo. Ou então ele fala, nossa, está um calor danado, cara, e eu não transpiro nada. É outra situação que você pode pensar. Hipotensão ortostática. O que seria uma hipotensão ortostática? Aquele cara que passa mal quando ele está deitado ou sentado e ele levanta abruptamente, né? Ele passa mal. Nossa, sabe, todo mundo já teve hipotensão ortostática. Sabe quando você tá dormindo e você acorda assustado, você olha pro relógio, já é 7h30. Putz, está atrasado. Você pula da cama, aí você chega assim para escovar o dente, você para e fala, putz, nossa, deu uma tontura aqui. Aí passou. Isso que você teve foi uma hipotensão ortostática. Porque quando você está deitado ou sentado, a sua pressão é menos do que quando você está de pé, né, em posição ortostática. Outras situações, impotência sexual ou então incontinência urinária. Isso são sintomas clássicos do comprometimento do sistema nervoso autônomo. Então, se tiver no teu paciente, você tem que pensar em comprometimento do periférico. Outra situação, ataxia sensitiva. Ah, o que era ataxia sensitiva mesmo? Marcha talonante, Romberg. Tá? Isto é comprometimento do sistema nervoso autônomo também. Tá? O fenômeno proprioceptivo, a propriocepção é uma sensibilidade, concordam comigo? Sensibilidade profunda. Né? A sensibilidade profunda é a propriocepção. Então, se você tiver uma alteração na propriocepção, você leva uma ataxia sensitiva, Romberg, marcha talonante. E é comum o paciente ter tremores. Na hora de você assistir o vídeo lá depois do YouTube, ele vai falar em parpadeu. Parpadeu é tremor em espanhol. O paciente tem esses tremores de extremidade, tipo do sistema nervoso autônomo comprometido também,
Tá? Então, aqui são algumas dicas para vocês pensarem em comprometimento nervoso autônomo. Bom, eu falei um monte de coisa para vocês, um monte de coisa, só que aí eu falei que eu ia dar uma dica para vocês, mnemônica, para vocês não esquecerem, né, as principais causas. Então, vamos escrever neuropatias aqui do lado. Aqui. Vamos lembrar de N, vamos lembrar de nutricional. Então, pacientes que são carentes, deficitários em vitaminas do complexo B, principalmente, pode levar à neuropatia periférica. Outra situação, endocrinológica, diabetes. Pô, não dá para esquecer. Pensou em neuropatia periférica, tem que lembrar de diabetes, tá? Urêmica, é porque não tinha nada melhor para pôr no U, então por isso que foi aí, tá? Insuficiência renal levando a aumento de ureia, então ficou no U. R, reumatológica. Então, lembrar, lúpus pode dar, granulomatose de Wegener, artrite reumatoide pode dar. Oncológicas, tem vários tumores, principalmente as paraneoplásicas, né, pode levar a isso. Porfiria, né, é uma doença rara, metabólica, onde o paciente não consegue degradar o grupo M da hemoglobina, fica depositado. Amiloidose, outra doença rara, que você tem uma doença enzimática que leva a doença de depósito. Trauma, principalmente nos plexos, né? Você pode ter lesão do plexo por trauma. Infecciosa, hanseníase, falei para vocês até que tinha aquela história do nervo ulnar espesso, né? HIV também pode levar a neuropatia periférica. Alcoólica, pode ser tanto subaguda quanto crônica, né? A alcoólica ela pode ser tanto pela lesão do álcool diretamente no nervo, quanto também por questão carencial, porque o cara alcoólatra geralmente não come adequadamente. E S, síndrome de Guillain-Barré, para não esquecer como a principal manifestação aguda que a gente tem na prática clínica como neuropatia periférica. Tá? Então, existem mais casos que isso? Existe, óbvio que vocês viram um monte aí já. Mas se você tiver isso aqui na tua cabeça, pô, eu estou feliz da vida, beleza? Bom, o diagnóstico. Como é que você faz o diagnóstico da neuropatia periférica? Então, quando você vai falar assim para o teu paciente, ó, você está com essa alteração motora, ou essa alteração de sensibilidade, ou essa alteração do sistema nervoso autônomo, por causa de uma neuropatia periférica. O diagnóstico disso é clínico, porém, você pode lançar mão de exames complementares que te ajudam a comprovar isso, tá? Mas uma boa anamnese, um exame físico, já é bem suficiente para ter essa suspeita clínica, pelo menos. Vou apresentar alguns exames para vocês aqui. É óbvio que eu não vou cobrar de vocês exame. Tá? Fiquem tranquilos. Eu vou perguntar para vocês na prova quais são os exames que são feitos para neuropatia periférica. Não é o momento. Né? Bom, mas existe um exame chamado eletroneuromiografia, como o próprio nome já fala. Você vai fazer um traçado gráfico, né, da atividade elétrica do nervo e do músculo. Então chama eletroneuromiografia. Né? Grafia de traçado, mio de músculo, neuro de nervo, e eletro de atividade elétrica. Então você vai fazer um traçado gráfico da atividade elétrica do nervo e do músculo. Isso daqui é uma especialidade médica, então não achem que vocês vão acabar a faculdade sabendo ver e fazer uma eletroneuromiografia. Isso é uma especialidade da neurologia. Depois que você fizer neuro, você ainda tem que fazer neurofisiologia especificamente para eletroneuromiografia. É algo bem específico. Uma especialidade, uma subespecialidade na realidade. Qual que é a vantagem da eletroneuromiografia? Assim, bem basicamente, né, eletroneuromiografia, você vai colocar agulhas diretamente no músculo ou no nervo, geralmente no músculo, que você consegue ver a atividade elétrica. Só que qual que é a vantagem principal da eletroneuromiografia? Ela te topografa o problema. Às vezes ela não te fala qual é o problema, mas ela te fala com certeza onde é o problema. Onde seriam os possíveis alterações, as possíveis topografias? Poderia ser nas pontas da medula, então ponta anterior ou posterior. Poderia ser no axônio até chegar no músculo. Pode ser na conversa entre o nervo e o músculo ou no próprio músculo. Então, a eletroneuromiografia, o colega, quando faz o exame, ele te fala onde é o problema. É bem bacana esse exame. Exames complementares. Eu te falei um monte de causa, então você também pode ter que pedir um monte de exames. Isso daqui vocês não precisam decorar, tá, pessoal? Isso daqui, eu fiz isso daqui só para vocês terem aí um dia, se precisar. Tem todos esses exames aí que tem que ser solicitados se caso suspeitar de neuropatia periférica. Não necessariamente todos, pelo menos esses em amarelo aí precisa, tá? Outras situações que podem ser necessários de exames. Um líquor. Como assim, cara? Um líquor? Isso mesmo, o líquor é o líquido cefalorraquidiano, que é aquele que você deixa o paciente sentado ou em decúbito lateral, deitado de lado, né? E você coloca uma agulha
entre os espaços das vértebras e você colhe o líquido que está circulando dentro do sistema nervoso central. Ah, mas como assim? Você está pensando em neuropatia periférica, por que eu estou querendo colher o líquor lá do central? Por quê? Lembrem que patologias medulares, patologias do segundo neurônio, você tem uma relação íntima com o sistema nervoso central. Eu falei para vocês que o corpo do segundo neurônio está na medula. Né? Então, é que o axônio sai e aí ele leva as informações. Então, muitas vezes, algumas doenças, você colhe o líquor e você encontra esta alteração. Eu vou dar um exemplo para vocês da síndrome de Guillain-Barré. Apesar da síndrome de Guillain-Barré ela ser uma doença praticamente, puramente periférica, ela leva a uma dissociação proteino-citológica. O que é isso? Você colhe o líquor e ele vem com baixa celularidade, vem com leucócitos baixos e proteína estouradaça, lá em cima. Nossa, cara, mas eu preciso saber disso? Não, não precisa saber disso. Tá? Nesse momento eu não vou cobrar de você na prova, ou para a sua vida agora, de sexto termo, eu vou perguntar para você como é o líquor da síndrome de Guillain-Barré. Não, não é isso. Mas eu quero que você saiba que a síndrome de Guillain-Barré, ela é uma forma aguda de uma neuropatia periférica, onde o paciente ele começa clinicamente a ter uma perda de força de caráter ascendente, distal, e vem subindo, e de maneira simétrica. Isso eu quero que você saiba. Agora, o líquor dá para fazer isso depois no internato, beleza? E, por fim, ainda existe um outro exame que a gente pode realizar, que é a biópsia do próprio nervo. Isso mesmo. Principalmente se for um nervo grosso, se for um nervo que está espessado. Lembra que eu falei para vocês do nervo lá da hanseníase? O cara tem uma hanseníase e ele tem um nervo ulnar espessado. Aquele nervo é ótimo. Você vai lá, ele está até espessado, você vai lá e tira um pedacinho dele, né? Bem pequenininho mesmo, né? Com agulha e vê no microscópio. E aí você faz a análise anatômica dele, anatomopatológica dele. Né? É uma possibilidade. Um dos outros nervos também que a gente pode fazer é o nervo sural, que a gente pode utilizar ele, que é como opção, que ele é bem grosso. Diagnósticos diferenciais. Está acabando, tá, pessoal? Sei que vocês estão cansados. Então, diagnóstico diferencial. Eu vou dar 3 para vocês. Então, às vezes você vai estar frente a um paciente que você fala, nossa, isso aqui é uma neuropatia periférica. É uma neuropatia periférica. Mas sempre você tem que ter 3 possibilidades diferenciais na tua cabeça. Primeiro, esse cara pode ter uma doença do músculo, e ele está mimetizando uma neuropatia periférica. Então, ele está mimetizando uma doença do nervo periférico, mas ele tem uma doença no músculo. Pulo do gato. Pede uma CPK, creatinofosfoquinase. É um exame baratinho. Você pede esse exame. Quem tem doença do músculo, CPK vem estouradaça, vem muito alta. E o que não vai acontecer na neuropatia periférica isoladamente. O cara tem uma doença do nervo só, você não tem CPK aumentado. Tá? Uma outra possibilidade que vai parecer ser uma neuropatia periférica, mas não é, ela é medular. São as mielopatias. O paciente tem uma doença puramente medular. Tá? Qual é o pulo do gato? Você vai ter alteração de sensibilidade em nível, então você vai ter dermátomo na história. Ah, mas você fala, mas eu posso ter alteração com dermátomo também, se eu penso numa polirradiculoneuropatia, alguma coisa desse tipo. Só que, geralmente, o paciente, uma mielopatia, não reclama de dor. O paciente que tem uma neuropatia periférica, ele reclama de dor, mesmo que pouco, mas ele reclama. Agora, quando o quadro é puramente medular, ele fala que não está sentindo nada. Você enfia a faca na perna do cara, o cara não sente nada. Isso não acontece comumente nas neuropatias periféricas, principalmente nas formas com alteração de sensibilidade proximal. Às vezes acontece na diabética, mas aí é distal, né, que é a forma de luva e bota. Ok? Lembrar do dermato, às vezes eu lembro que quando eu começava a estudar dermato, eu falava, nossa, mas por que os caras fazem isso? Parece um mapa, né, um mapa geográfico, assim, né, um negócio tão ruim, mas lembrar que quando a gente olha nós em posição assim, ortostática de pé, realmente parece que não tem nenhuma lógica, né, o dermato, mas lembrar que na realidade nós não éramos assim, né, então nós éramos quadrúpedes, né, então olha só a diferença, como que fica muito mais
lógico quando você pensa no dermatomo com a gente quadrúpede do que a gente bípede, né? Só para questão de elucidar aqui para vocês. E por fim, um diagnóstico diferencial são lesões de tronco cerebral. O que é isso? É o AVC de tronco. Só que o AVC de tronco, pessoal, o cara fica grave. Tá? Então, o cara que fica com uma tetraplegia flácida, por exemplo, você não vai pensar em neuropatia periférica porque ele está grave. Tá? Mas o que é comum, você tem a lesão do tronco, o cara de repente para de mexer, não mexe mais nada, fica flácido, fica fraco dos 4 membros, mas o cara está grave. Então, aí você vai pensar em lesão de tronco. Tá? Mas são todos diagnósticos diferenciais. Aqui, pessoal, os próximos quadros, eles são causas, são etiologias de neuropatias periféricas. Calmem, vocês não precisam saber isso, tá bom? Isso daqui é só para ajudar vocês um dia na vida, se precisarem. Porque aqui é para mostrar para vocês o seguinte, ó. Se o paciente tem manifestação, lembra, a neuropatia periférica vai dar alterações de sensibilidade, motora, sistema nervoso autônomo. Se o cara tiver, nessa doença dele, sintomas predominantemente motores, você vai pensar nestas doenças aqui. Se o paciente tiver neuropatia com tremor, você vai pensar nessas doenças aqui. Se o paciente tiver uma neuropatia periférica com predomínio de alteração de sensibilidade, lembra, diabetes é o protótipo, você vai pensar nessa lista aqui. Se você estiver pensando com dor, nossa, o principal queixa do paciente é dor, tudo é dor, você vai pensar nessa outra lista aqui. Outro paciente tem predomínio do sistema nervoso autônomo complicado, você vai pensar nessa outra lista aqui. Observe que diabetes está sempre lá, diabetes, tá vendo? Aqui são algumas doenças, umas neuropatias periféricas, aqui no caso, à esquerda, por hanseníase, e à direita, uma doença hereditária, congênita, onde o paciente leva a essas lesões aí, que se assemelham muito a um pé diabético também, né? Aqui, aquele que a gente já tinha conversado, a Zânia já tinha até perguntado, a gente já tinha vindo até aqui, que é o famoso pé diabético, que tem essas úlceras aí. Lembrar que o pé diabético, pessoal, vocês vão ter esse contato mais íntimo, assim, com eles, conforme a gente vai entrando na endócrina, na hora que a gente está no internato, que vocês vão cansar de ver esses pés aí, que é um cheiro que vocês nunca mais nessa vida vão esquecer. Tá? Quando tira o curativo, o cheiro é complicado. Bom, lembrar que o pé diabético, ele não está envolvido só com a questão neurológica, a questão neurológica quase que é uma consequência apenas, isso envolve questão vascular, a questão do próprio nervo, a questão da glicose fora da célula em excesso e assim por diante. Tá? Aqui eu não vou entrar em méritos, porque na verdade eu nem sou endocrinologista, né, eles sabem explicar muito melhor do que eu. E aqui é um pé diabético clássico de um cara que não está nem aí para mais nada, que já desencanou e qual que é o próximo passo disso aqui? É amputar, né? Então não tem... Observem o segundo dedo dele lá, como é que tá, né? Ele já ele vai perder, mas dificilmente isso daqui vai conseguir salvar isso aqui, né? Possivelmente o paciente vai ser amputado. Esse é o famoso pé diabético. Certo, pessoal? Dúvidas? Quem tem dúvidas aí? Por enquanto não, professor. Mas depois vem. Ô, doutor, eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. Então, as neuropatias, os sintomas dela vão de acordo com lesões em feixes, não nos nervos, né? Nos feixes dos nervos. Por isso que tem algumas que têm alterações motoras, outras sensíveis, é isso? Ou isso. Confundir tudo? É difícil você ter, assim, manifestações só motoras, só sensitivas, só sistema nervoso autônomo. Poder se até pode, porém não é o comum, né? Isso não é o mais comum. O mais comum é você ter predomínio de manifestações. Ah, essa doença está dando mais motor, essa doença está dando mais sistema nervoso autônomo, essa doença está dando mais sensibilidade. Isso que é o comum. Agora, sim, você está certa. Não são manifestações vinculadas unicamente a um nervo X, Y ou Z, vinculado aos feixes que estão inseridos naquele nervo. Dentro do nervo tem vários feixes, e aí você pode ter comprometimento de feixes mais de uma função do que de outra. Não sei se eu consegui responder para vocês, tá? Sim, obrigada. Mais dúvidas, pessoal?
Professor, não é só mesmo uma observação que aquela imagem do dermátomo, porque nós éramos quadrúpedes, foi muito esclarecedora. Não é? Verdade. Nossa, obrigada. Não, porque na hora que você fica pensando naquele mapa de geografia lá dos dermatos, você fala, pô, mas qual que é a lógica desse negócio? Foge completamente. Na realidade, você consegue entender quando você joga o cara de quadrúpede. Jogou o cara de quadrúpede, ponto. Bom, isso daí é até briga envolvendo religião, até a quem não acredita que a gente veio dos primatas não consegue aceitar isso de jeito nenhum. Mas enfim, isso não cabe aqui a discussão, né, envolve religião até. Mas é uma situação que é a prova que a gente andava de 4, não tem como fugir disso daí. Sim, fez muito sentido. Agora, para mim, eu pensava a mesma coisa. Nossa, era muito confuso, não fazia sentido. Agora faz, é muito mais fácil. Eu vou estudar de novo. Beleza. Professor, sim? Só a nível, assim, de curiosidade, que a hora que o senhor falou, eu fiquei, assim, curiosa. A síndrome de Guillain-Barré, o senhor falou que tem até algumas vacinas que pode desencadear, certo? Sim. Qual a vacina, assim, pela sua experiência, é mais comum de acontecer, assim? Ou se não tem nenhuma? Tem, HPV. A vacina de HPV tem dado bastante. HPV é essa que a gente dá no final da primeira década de vida e depois, quando a menina já está um pouquinho mais no início da adolescência, a segunda dose, ela tem dado, em alguns casos, síndrome de Guillain-Barré, sim. Mas isso não pode ser o porquê que a gente vai falar para os pacientes não tomarem vacina, tá? A gente não pode ter esse papel. Nosso papel é que é uma vacina segura, tem que dar. Porque assim, quando você vai pensar em saúde coletiva, é um raciocínio diferente. Então, por exemplo, a cada 1 milhão de meninas que tomam a vacina do HPV, uma tem síndrome de Guillain-Barré. Pô, essa menina pode ter sequelas por causa dessa Guillain-Barré? Pode. Mas você quantas que vão deixar de morrer por um câncer de útero, por exemplo, por causa da vacina do HPV? Então, muito maior. Mas você está pensando em saúde coletiva. É que, se você fala isso para a família dessa uma menina de 1 milhão que teve Guillain-Barré e ficou com sequela para andar, essa família nunca vai aceitar isso. Então, mas do ponto de vista de saúde coletiva, você tem muitos mais ganhos do que esses malefícios. Entendi, professor. Beleza? Entendi, obrigada, professor. Imagina. Professor, agora que a gente perguntou isso, eu acho que não é nem específico da neurologia, mas eu venho percebendo que a gente está estudando as doenças autoimunes adquiridas, elas normalmente, a pessoa, então, ela provavelmente tem uma predisposição genética para desenvolver alguma síndrome autoimune, e é predisposição a algum agente causador cujo nosso sistema imunológico, ele cria o anticorpo para aquele agente, só que é muito parecido com alguma célula de um determinado tecido e acaba atacando essa célula também por conta disso. Tipo, a gente viu na febre reumática por causa da pós-streptococcus, que é muito, muito parecido, etc., que a gente foi estudando ao longo dos tempos. É meio que um padrão, tipo, a pessoa sofre uma infecção de alguma coisa e daí desenvolve essa doença autoimune. Sim. Na realidade, esse é o processo, né? Então, você tem que ter um fator, tem que ter um gatilho para o teu sistema imune criar aquele autoanticorpo. Quais são esses gatilhos mais comuns? Vacina e alguma própria infecção. É que, às vezes, é uma infecção de um outro lugar. Por exemplo, vamos pensar no Guillain-Barré. Às vezes, eu tenho um paciente que o cara teve uma enterovirose. Ele teve uma diarreia. Teve uma diarreia, ficou tendo diarreia. Quem que causou aquela diarreia foi um enterovírus. Aquele enterovírus, o sistema imune criou anticorpos contra aquele enterovírus, só que a proteína da identificação do autoanticorpo era muito parecida com a mielina, e aí ele virou um Guillain-Barré depois, por causa de um quadro diarreico. Então, o gatilho é algo que geralmente é ou a infecção ou uma vacina. Existe ainda aqueles outros casos, por exemplo, um fator estressor, né, uma pessoa que tem um fator estressor, ou uma medicação, existem essas outras possibilidades, mas geralmente vacina ou então a própria infecção, às vezes uma outra infecção de um outro sítio e acaba desencadeando. Mas sim, esse é o que acontece no sistema imune mesmo. Ok, obrigada. Imagina. Certo, então, pessoal, tá bom.
Bom descanso para vocês aí. E aí a gente Obrigada, vai se falando. professor. Beleza. Obrigada, professor. Tchau.